2012 eu era repórter do Diário de São Paulo. Eu sempre ia pro departamento de homicídios, o DHPP, que fica no centro da cidade. E já tinha um burburinho de que algum caso grande de repercussão estava acontecendo. Tinha uma peculiaridade no encontro desse corpo. As partes, que foram desmembradas estavam envoltas por um saco plástico com uma fita vermelha. Não é um saco que o brasileiro comum costuma ter em casa. É um saco mais caro, mais reforçado também, mas assim, o brasileiro comum não tem esse saco em casa. Eu não tenho. Não gastaria dinheiro a mais com isso. E aí o delegado chega na casa e olha o saco de lixo que a família usa e era o saco idêntico ao que o corpo do Marcos estava envolto. Salve, salve, viajantes! Está começando o Vênus Investiga. Nesse episódio, vamos comentar sobre o método utilizado por Elise para assassinar e sobre a sua tentativa de ocultar o corpo do seu marido. Além do tiro que matou Marcos Quitano, Elise tentou ocultar o corpo da vítima. Decidiu então esquartejá-lo e espalhar suas partes para que não fosse descoberta. Elise saiu do apartamento do casal levando os restos mortais de Marcos em malas. Ela estava indo em direção ao Paraná, mas desistiu e acabou por deixar as malas espalhadas por Cotia, em São Paulo. Hoje continuamos nossa conversa com Thaís Nunes, que é diretora, roteirista e jornalista investigativa responsável pelo documentário Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Bom, estamos aqui com a Thaís Nunes, que é roteirista, diretora e jornalista investigativa. E ela participou sobre a investigação desse caso também, né, Thaís? Agora a gente passa a falar sobre o método, né, Cris? Exato. Uma das dúvidas é assim, a gente sabe que a Elise foi enfermeira, trabalhou como enfermeira. Isso facilitou a ação? Ela tinha um conhecimento específico que facilitasse na hora do desmembramento do corpo? Cris, durante muitos anos isso foi dito, é fato, é verdade. A Elise fez um curso de enfermagem, tem experiência em centro cirúrgico e muito se disse isso, o Ministério Público falou muito que essa facilidade em esquartejar, em desmembrar o corpo, o que não é fácil, exige muita força física e muito conhecimento de anatomia mesmo para saber onde a sevícia tem de ser feita. É difícil falar sobre isso, né, gente? É um assunto super indigesto, assim, é horrível. Mas, enfim, isso foi dito durante muito tempo, a formação dela de enfermagem. Mas no júri, tudo mudou. Porque a defesa trouxe uma explicação para isso. E que, para mim, fez muito sentido. O Marcos e a Elise tinham alguns hábitos pouco comuns. Não é todo casal que tem os hábitos que eles tinham. Então, a diversão deles, além de tomar vinho bom, o que eu adoro, era caçar. Então, eles colecionavam armas, tinham mais de 30 armas, eles tinham um arsenal dentro de casa. Eles tinham porte de armas? Tinham. Eles eram atiradores profissionais, mas assim, é aquilo. Eles tinham mais de 30 armas, tinha arma de guerra, tinha fuzil, tinha revólver, tinha pistola, tinha escopeta. Os policiais do DHPP, quem gosta de arma, tem interesse, quando viu esse arsenal, ficou impactado. As fotos no processo são muito chocantes. Eles tinham muitas armas. E eles tinham o hábito de rodar o mundo para caçar. Então, eles caçavam aqui no Brasil, no Paraná, e caçavam na África, enfim. E pelo que a Elise me contou, e a gente exibiu várias fotos inéditas sobre isso no documentário, parte desse rolê caça não era só atirar e abater o bicho, mas também desmembrar o bicho. Então, ela e o Marcos tinham esse hábito. Era um programa que eles faziam juntos. Então, você pendurar um javali e desmembrar um javali na faca é uma experiência que eu nunca nem cheguei perto de ter. E que era o rolê de diversão desse casal. Atirar também. A Elise não atirava. Quem ensinou a Elise a atirar foi o Marcos, que era um obcecado por armas. E eu acho que os dois entraram muito num mundo particular, sabe? De costumes, de hábitos muito próprios. Então, um amigo que eu entrevistei me disse isso. Ele falou, olha,
A gente chegava muito perto deles e, assim, eu e a minha esposa, a gente não tinha muita afinidade com o tipo de programação que eles tinham. Parecia ser algo muito individual. Quem não conhece, né? Aquele casal que se fecha no universo e dentro daquele universo tudo fica comum. Então, me parece que a habilidade de desmembrar um homem é muito maior do que a Elise, porque a Elise é uma mulher pequena, vem dessa técnica que ela adquiriu no mundo da caça, além da enfermagem. Ela nasceu no interior do Paraná, né? Depois Isso. ela se mudou para Curitiba e depois veio morar em São Paulo. Então, por aqui ela não tinha muito uma rede de apoio, né? Como que eles se conheceram? Essa foi uma... Eu acho que quando eu comecei a entrar na história, né? Eu contei primeiro um interesse individual meu, particular meu, que foi isso. Ah, poxa, levei um furo, né? Aquele ego, quero fazer a melhor cobertura. Mas também teve uma outra característica desse caso que me chamou muito a atenção. No fervor da cobertura, a Elise foi capa da revista de maior circulação da época de lingerie, numa pose super sexual, escrito Mulher Fatal. Independentemente do crime que ela cometeu, isso é sexista demais. A imprensa bateu muito nessa tecla de a Elise ter sido garota de programa. Então, ela trabalhava em um site chamado M-Class. E tô dizendo o site aqui porque faz parte do processo, as pessoas foram ouvidas. E era o site que o Marcos era viciado em contratar garotas de programa. É importante dizer que a Elise chega em São Paulo vindo de uma infância super pobre, violenta, um shoppingzinho no interior de São Paulo. Ela foi o pai abandonou a família quando tinha 3 anos, clássico, né, no nosso país. E aí a mãe começa a se relacionar com outro homem, que é um padrasto, que, mais uma situação clássica do nosso país, abusa sexualmente a Elise. E isso não é uma justificativa, mas eu sempre gosto de dizer que a violência nunca nasce do nada. Nunca ninguém é violento do nada. A violência é uma construção. E a Elise e o Marcos se conhecem dessa maneira. O Marcos exige que ela saia do trabalho dela, que independentemente de qual trabalho era o trabalho que dava autonomia e independência para Elise. E ele passa a pagar uma mensalidade pelos serviços dela, como se fosse uma mesada de 30 mil reais. E é aí que ela entra na faculdade de Direito, conhece o Dr. Luciano Santoro e a doutora Juliana, que seriam os advogados dela, que ainda são os advogados dela. E é aí também que começa a relação a não ser saudável. Eles já se conheceram dessa maneira, com o Marcos sempre impondo o poder financeiro sobre ela, e a Elise vindo de outra cidade, de uma cidade pequena, sem rede de apoio, sem amigas, fugindo de uma situação de abuso, se prostituindo para conseguir fugir desse lar abusivo. Ela se prostitui desde antes de completar a maioridade, o que é outra reflexão que a gente tem que fazer também sobre o nosso país, né? Que país é esse em que crianças se prostituem? E é assim que a Elise chega aqui a São Paulo. E que encontra um bilionário, herdeiro da IOC, que se apresenta como o príncipe encantado dela. Esse é um termo que foi usado muito pelo Ministério Público, foi usado muito no julgamento, a gente pode até falar depois, que é o vida de princesa, que o Marcos dava uma vida de princesa para Elise. Só que esse é um olhar para a história. A verdade é que desde o início dessa relação, e aí por relatos não só da Elise, por relatos dos amigos, sejam os amigos do Marcos, sejam os amigos dela própria, que eles passaram a viver numa bolha. E que ele tinha um ciúmes obsessivo dela, e ela, ao mesmo tempo, via no Marcos a salvação e o que ela tinha de melhor, enfim. Ela faz um tratamento para engravidar.
Quando ela tá grávida, ela descobre uma traição dele, o que a deixa já muito desequilibrada emocionalmente, se sentindo muito mal, muito desamparada. Como ela descobre? Desculpa. Ela descobre pelo Skype, era uma funcionária da empresa. E ela pensa em se separar, eles continuam a relação, e aí vem a criança. Que, né, gente, vamos viver a vida real, né? A criança é maravilhosa, a gente ama, mas sonha em ter, mas é um terceiro elemento numa relação que já não era saudável. E aí o Marcos se distancia sexualmente da Elise, segundo o relato dela própria, ela se afunda em, enfim, pensamentos de você traída, você traída, você traída, e ela contrata um detetive particular, que ela vê por um anúncio. É uma coisa assim também que já expressa muito o descontrole que ela tava, porque uma mulher rica, com o dinheiro, com o acesso, com o poder que ela tinha, procura um detetive particular no centro de São Paulo, no centro histórico, no Anhangabaú, assim, gente, num lugar bem esquisito. E em troca de R$7.000, o detetive particular passa a seguir o Marcos. E aí o detetive particular flagra o Marcos traindo a Elise. Também com uma garota de programa, também do M-Class, no mesmo restaurante que eles iam, que o garçom chamava ela pelo nome. E ela descobre que o Marcos deu um carro pra essa mulher, idêntico ao que ele deu pra ela, que era uma Pajero. Sou péssima de carro, não lembro o modelo, mas era uma Pajero igual, do mesmo ano. Isso faz com que ela chegue num nível emocional e faz com que ela só tome atitudes ruins. Uhum. Ela volta do Paraná dirigindo pra encontrá-lo. E aí eles discutem, pra buscá-lo no aeroporto. E aí eles discutem. E eles chegam em casa discutindo. E aí o que aconteceu dentro do apartamento é a verdade absoluta, só ela sabe. Uhum. O Marcos não tá mais aqui pra contar a história. A gente tem uma ideia pelos exames que a perícia fez. Sim. Mas é isso, assim. E o que me chamou mais atenção é que nesse momento todo de estresse, que eu acho que é por isso que muitas mulheres viram a série e ficaram tocadas com o que ela disse, porque não é algo incomum o que ela estava vivendo. Incomum, desculpa, mas incomum é a reação. Exatamente. Mas a situação é muito comum. Exato. A grande oportunidade de falar de violência, pra mim, é a gente poder usar a comunicação como instrumento de informação e de prevenção. Uhum. Essa mulher, nessa situação tão fragilizada, achando que ia ser internada pelo marido, porque ele chegou a ameaçar fazer isso com ela, que ela ia perder a guarda da criança, que ela ia perder a casa, que ela ia ser trocada, que ela tinha um leque de opções pra agir diferente. Sim. E eu acho que o grande ponto nisso tudo é que ela não tinha a quem recorrer. Uhum. Eu disse isso pra ela. Assim, antes da gente gravar. Eu fiz, nossa, Elise, eu vejo essa história e eu penso, e se você tivesse uma amiga, uma mãe, sabe aquela pessoa que gosta de você e te puxa e fala, cara, peraí, vamos procurar uma advogada. Sim. Não vamos ficar dentro desse apartamento com violência, com arma à disposição, com todo mundo envolvido nessa relação já tão doente. Sim. Até mesmo a ação de procurar a família, né? Já que ela procurou e foi bem recebida, então ela conhecia o lugar onde ela estava pisando. Exato. Talvez se tivesse procurado antes, né? Tipo assim, estou chegando no limite, não tá dando mais, então tivesse procurado antes, ela teria o acolhimento que ela recebeu de fato, mas sem ter passado por tudo que passou depois, né? Exatamente. E eu acho que a gente olhar essas histórias também, sabe, Cris e Asi, a gente pensar sobre posse, pensar sobre relação. Quando o saldo de uma relação é mais negativo do que positivo, a gente tem que refletir o que tá fazendo a gente ficar aqui. Outro ponto não lógico dessa história é uma mulher ser a assassina e o homem ser a vítima. Sim.
Porque relacionamentos abusivos e violentos, especialmente aqui no Brasil, costumam terminar de Tem um outro padrão. jeito. Eles costumam terminar em feminicídio. E na verdade, assim, como a gente disse, não é a situação, é a reação à situação, né? Exato. Então, assim, a gente tem a mesma situação acontecendo, infelizmente, muito, mas esta chama a atenção exatamente por ter um final contrário ao que a gente está, infelizmente, habituado a ver, né? O que eu ia te perguntar é assim, diante disso, diante de ser uma situação que ela vinha vivendo e vinha se arrastando, e aí tô imaginando assim, tanto tempo depois, e esse distanciamento que ela vive hoje, daquilo que ela viveu, ela consegue entender hoje, ela tem um entendimento de que aquilo não é plausível, ou ela ainda acredita que era a única ação possível naquele momento? Eu acho que o mais intrigante, e é por isso que a gente é tão fascinado por crimes reais, por essas histórias, é que a gente nunca vai saber a verdade inteira. A gente sempre vai saber só um fragmento da verdade. Então é claro que diante de mim, especialmente ali na entrevista, e até hoje, quando eventualmente eu converso com a Elise, ela se mostra muito arrependida. Mas a gente nunca vai saber o que a motivou. Porque, por exemplo, no julgamento a grande discussão era: a promotoria garante e acredita que ela premeditou, que ela voltou do Paraná com a intenção de matar o Marcos. E que tudo foi planejado. Ela diria que ele ia fugir com a amante, ela teria direito a, enfim, os bens da família, o apartamento. É claro que, pensando racionalmente, dificilmente isso ia acontecer, né? Mas isso é o que a promotoria diz. Se ela planejou ou não, a gente sabe só um fragmento da verdade. A gente não tá dentro da cabeça dela. A defesa diz o oposto. Diz que ela nunca pensou em matar o Marcos, que a discussão escalonou e que quando ele desce pra pegar a pizza, eles comem a pizza e ele bate no rosto dela. E que, como, enfim, ela tinha uma arma à disposição, na verdade não era só uma, eram 33, ela pegou uma arma e atirou no Marcos. Assim, a perícia diz uma coisa, os peritos contratados pela defesa dizem outra. O que é fato é que esse crime poderia ter sido evitado. E essa história, pra mim, ela é fascinante. E não fascinante no sentido positivo, mas fascinante no sentido de precisamos falar sobre isso. Exatamente, é intrigante, porque todo mundo perdeu. E foi só por isso que eu achei que valia ouvir a Elise. Porque eu não acho que a gente tem que dar palco pra todo mundo que comete um crime. A Elise mostra pra mim quanto a violência extrema, você tirar a vida do outro, ou você optar por outros caminhos da violência, que não sejam caminhos do diálogo, da sociabilidade, só leva você a perder. Muita gente fala isso assim, mas ela tá solta. Ela foi solta 7 anos depois. Mas ela perdeu a filha. E o mais chocante disso tudo é que o maior medo da vida dela era que a filha dela ficasse sem família. Porque esse foi o maior trauma da vida dela. Ela não teve pai. Ela foi criada pela tia, pela avó. Então, para não perder a família dela, ela repetiu e reproduziu o que ela viveu com a filha. Independentemente do que aconteça, a filha dela nunca mais vai ter pai. E hoje, tantos anos depois do crime, essa filha não fala com a Elise. Não fala. E a Elise enfrenta um processo hoje ainda sem conclusão para que o nome dela seja retirado dos documentos da filha. Então, o que é a justiça? O que é uma pena maior, né? Eu fico me perguntando assim, a gente nem tô querendo dizer aqui que se tá certo, se tá errado, ela sair antes. Mas eu acho que o documentário da Elise termina com ela perdendo muito. Ela perdeu tudo. Bom, o episódio de hoje do Vênus Investiga fica por aqui. Os detalhes do julgamento e da sentença você acompanha na semana que vem.
Esse é um caso muito típico de uma relação abusiva que termina em morte, mas com os personagens de gêneros invertidos. Que na verdade é algo que a gente costuma ver acontecer em julgamentos de homens feminicidas, em que a moral das mulheres é que é questionada. Se a mulher saía com vários caras, se ela prestava, se ela não prestava. A violência intrafamiliar, ela deixa marcas muito profundas. A filha da Elise e do Marcos vai carregar esse trauma pro resto da vida dela. O que a motivou a fazer isso? Todo mundo fica fazendo essa pergunta. Cara, por que você esquartejou o corpo do seu marido? Eu perguntei isso pra Elise e ela